sou arquiteto paisagista. E nós estamos trabalhando aqui numa rede, né? numa sequência de lives, falando sobre todas as ações necessárias para uma ação pós-desastre. Nós tivemos aqui o maior desastre, né, climático no Rio Grande do Sul, um dos maiores desastres climáticos no Brasil, né? E isso realmente atingiu 160, foram 160 mortes no Rio Grande do Sul, e hoje nós temos 629 mil pessoas sem casa. É um número assombroso, isso que a gente tem no Brasil, um déficit de 7 milhões de casos, então é fantástico, esse número realmente é muito grande, né, pela dimensão que o desastre realmente impactou as nossas cidades no Rio Grande do Sul. E a gente vê que não foi só a cidade, nós vamos ter um déficit aí de infraestrutura, né, de saída da cidade, hoje está muito complexo, sair da cidade, sair do estado hoje está muito complexo, já que nós não temos nem aeroporto, nem rodoviária, nós estamos desligados do resto do mundo, do resto do país. Então, isso causa danos ambientais, danos econômicos importantes e de relações comerciais. E a gente tem um grande herói, que é o Cavalo Caramelo, né, que mostra um pouco da tenacidade e toda a força, né, que a comunidade gaúcha tem no sentido de socorrer as pessoas do desastre e também que vão ter agora na segunda fase, que é a segunda fase mais importante, que é da limpeza, é a parte de reconstrução, e é o que nós vamos discutir um pouco aqui hoje. Esse desastre realmente foi muito forte, causou danos muito graves, e a gente vê nessas imagens um pouco do que foi, né, todas essas enchentes que realmente abalaram. Isso aqui, para quem não conhece, é a rodoviária da cidade de Porto Alegre, ela está ainda embaixo d'água, ou seja, ainda os ônibus não saem do terminal rodoviário de Porto Alegre. Então, toda essa enchente ocorreu porque Porto Alegre é um estuário, ele recebe as águas de 50% do território do Rio Grande do Sul, e ele realmente foi avassalador pela quantidade de chuvas que nós tivemos nesses dias. Isso fez com que o Lago Guaíba enchesse como ocorreu em 1941 e com um maior volume do que dessa época, certo? Então, Porto Alegre já passou por uma situação dessa, mas, apesar de todas as ações, né, que nós tivemos durante todos esses anos para recuperar e para tentar criar uma estrutura anti-enchente, nós não fomos capazes de fazer isso e, de novo, essa enchente ocorreu. Porto Alegre é protegido por diques, né, já que Porto Alegre está numa cota de 3 metros, né, ao nível do mar, e essa enchente chegou a 5 metros e 30 centímetros, ou seja, 2 metros e 30 acima da cota do centro de Porto Alegre. Olha só como realmente isso é, é uma coisa inimaginável, né? 2 metros e 30 acima da cota do chão do centro da cidade. Então, realmente o estrago e os danos foram enormes. A gente vê pelas fotos e foi atingido muitas áreas da cidade. Esse é o mercado central, atrás é a prefeitura. A gente vê que esses colapsos realmente têm acontecido não só na nossa região, mas no mundo inteiro. E o pior de tudo, né, Mariela, que trabalha as ações baseadas na natureza, que esses desastres climáticos, meteorológicos, ou mesmo de sísmicos, né, eles estão aumentando, né, e aumentando rápido. Estamos falando aqui de 40 anos. Em 40 anos, nós passamos de 200 desastres para 820 desastres, né? Então, realmente muito sério a quantidade de desastres que estão acontecendo não só na América Latina, mas em todo o mundo, sendo a Ásia um dos campeões em desastres. Inclusive, é de lá que nós temos que buscar algumas soluções, né? A Ásia ela já trabalha, já está trabalhando em prevenir essa questão dos desastres e tem conseguido algum sucesso, certo? Então, realmente, todo esse processo de reconstrução
É um processo bastante triste, é um processo que vai necessitar muita ajuda, não só financeira, mas muita tecnologia. E é nesse ponto que nós, arquitetos, vamos poder trabalhar. Robert Olshansky, né, ele é um especialista em pós-desastre, né? Ele diz que a recuperação após o desastre é complexa e demora muito. E por isso nós temos que ter muita ação coordenada, certo? E ele escreveu, né, a Deutsche Welle fez uma entrevista com ele, ainda no mês passado, dia 12 de maio, e ele fala exatamente de todo esse processo, né, que está acontecendo, aconteceu, que ele já acompanhou em outros locais, que o processo ele tem tem uma certa teoria, né, tem uma sequência a ser trabalhada para que a gente possa não incorrer nos erros de outras catástrofes que aconteceram em outros locais. Ouvir os moradores. Então, algumas frases importantes dessa reportagem é que ouvir os moradores atingidos é fundamental para reconstruir o Rio Grande do Sul. Olha só como essa frase é importante, até que os governantes ouçam, né, que o planejamento ele deve acontecer muito em função dos desejos da população, ou essa reconstrução não vai ser exitosa. O Robert foi atuante em recuperação de tragédias climáticas, como do Katrina e outros também. Né? Ele é geólogo, planejador urbano americano e já testemunhou muitas cenas, né, de destruição. E ele participou das ruínas da cidade de Kobe, né, que foi devastado por um terremoto, a recuperação de Nova Orleans, Estados Unidos, há 10 anos atrás, na recuperação do furacão Katrina, e também os terremotos de 2010 e no Haiti e no tsunami, que arrasou a Indonésia em 2014, 2004. Então, essa experiência que ele teve nesses desastres levou a ele ter algumas posições, né? Então, nessa entrevista que ele fez ao Deutsche Welle, ele tem algumas orientações úteis, né, importantes, né, para esse longo processo de recuperação que o Rio Grande do Sul tem pela frente. Ou seja, até o momento, a gente não sabe se vai aumentar esse número, mas até o momento, 441 cidades, né, passou de 400, das 497, ou seja, quase 100% da cidade do estado do Rio Grande do Sul foram atingidos pelas chuvas, e que afetaram 1,9 milhões de pessoas e 300 mil imóveis, né, segundo o dado da Defesa Civil e do IBGE, certo? E todo esse desastre realmente vai levar muito recurso. Então, quando ocorre um desastre como esse, né, como o do Rio Grande do Sul, a primeira reação do poder público é enviar socorro o mais rápido possível. É uma questão de sobrevivência, né, uma questão de salvar vidas. Mas, no longo prazo, surge essa série de perguntas que exigem respostas rápidas, segundo ele. Quanta verba será destinada à reconstrução? No caso de New Orleans, eles ficaram esperando por muito tempo. E esse foi um dos erros da comunidade, né, que ficou só esperando as verbas federais que não vieram na totalidade. Todos os proprietários de terra poderão reconstruir suas casas? Essa é outra dúvida, já que o governo já está falando em mudança, né, de local das moradias. Então, é uma dúvida muito séria. Será que eu vou ficar no meu local? Haverá moradia suficiente para os locatários, né, onde todos se alojarão até que as casas definitivas sejam construídas. Ou seja, nós vamos ter que ter uma solução de emergência para esse tempo, já que construir casa não é uma tarefa rápida. E quem vai coordenar essa reconstrução? Quem que nós vamos ter que vai ter a liderança para fazer isso, né? Já que todos estão não confusos, né, do que está acontecendo. Então, os moradores, segundo eles, têm que ser ouvidos nessas decisões, sobre pena de nós não conseguirmos. Então, escutem meio que eles falam. Um caso bem sucedido, com grande participação popular, foi o da Indonésia, certo? Um caso não exitoso foi o do furacão Katrina, mas na Indonésia eles conseguiram, né,
fazer com que esse processo fosse mais vistoso. Mas por quê? Mesmo tendo um tsunami que deixou 226 mil mortos, então é uma avalanche, né? Além disso, eles estavam no meio de uma guerra civil, né? E o governo reagiu muito rápido, criando organizações de recuperação que foram eficazes e com uma alta participação da comunidade. Esse tem que ser, sem dúvida, um grande ingrediente. O país fundou uma Agência Nacional de Planejamento em 2005 e, embora os processos participativos sejam mais lentos, e são, porque eles realmente são mais democráticos, dependem de uma participação popular, eles são alternativa àquelas ações que são feitas de cima para baixo, né? Mas eles são mais eficazes a longo prazo, né? Então, isso que é o mais importante. A longo prazo, eles são muito mais, conciliam mais esse trabalho e eles são muito eficazes, porque os planos vão ter o apoio da comunidade, né? E segundo o pesquisador, sob a liderança do governo, novo presidente, mesmo depois do tsunami, ele conseguiu ainda fazer um cessar-fogo da guerra, né, que permitiu o fluxo da ajuda internacional lá na Indonésia. Então, esse é um ponto importante que eu quero trazer para vocês da questão da participação. Então, depois de todas essas cheias, né, é importante levar em consideração essa experiência desse senhor, desse pesquisador. E um dos pontos que ele coloca aqui, Mariela, é não realocar moradores contra a vontade. Olha só que bacana. A importância de fazer realmente com que haja participação das pessoas nessa decisão, né? Após inundação como a do Rio Grande do Sul, que a tendência racional sempre é querer transferir os desabrigados para outras cidades e regiões mais seguras, né? E ele conclui, na maioria dos locais, essa não é a melhor alternativa. Por quê? Caso a comunidade deseja permanecer, a prioridade deve ser adaptar a realidade dos moradores no sentido de ser mais resiliente ao cenário de enchente. Ou seja, trabalhar para que essas pessoas que queiram ficar nas suas regiões, nas suas casas, eles adaptem as residências. Ou seja, ou elevando elas ou tornando elas mais resistentes, né? E isso a gente sabe, como arquitetos, que existem várias fórmulas de fazer isso, né? Então, essas adaptações têm que ser também uma das situações que nós devemos trabalhar. Mudar cidades inteiras de lugar pode ser necessário só no caso de eventual alta probabilidade de morte instantânea. Então, ele é muito claro, né? No caso de repetir a ação de inundação e ter muitas mortes, ou casos em que haja muito terrenos desestabilizem e morram pessoas soterradas. É só nesse caso que ele diz que vale a pena realmente transferir as pessoas. Então, são casos locais. O restante tem que mesmo fazer esse trabalho com a comunidade. Então, uma coisa que a gente tem que trabalhar, nós que trabalhamos muito com a memória afetiva, nós trabalhamos com a cultura, a gente trabalha com toda essa questão da empatia com os nossos clientes, a gente tem que ter claro, né, que os residentes, sem dúvida, eles têm um apego emocional ao seu local, ao seu bairro, aos vizinhos, e cada um sabe porque vai morar ali, né? E a mudança afeta toda essa rede social e também a rede econômica, já que ele trabalha na região. Então, a relocação pode impedir esse acesso residente a seus empregos, a seus amigos, a muita história dele. E esse processo de reconstrução sempre é doloroso e lento, né? Então, ele fala que é durante ela que costumam ocorrer as maiores mudanças e avanços com uma cidade mais preparadas de residência. Então, escutem só, que esse processo de reconstrução, esse processo de consulta popular, esse processo de participação, ele tem levado as comunidades a terem mais responsabilidade pelo seu espaço. No Brasil, nós temos esse caso muito arraigado, que as comunidades, as cidades, os bairros, são uma prerrogativa de governos e não da população. E, nesse sentido, ele diz que esse tipo de ação leva, sem dúvida, a criar pessoas, cidades mais preparadas, mais resilientes e, mais do que isso, acho que lideranças muito mais capazes
de desenvolver e serem capazes de encarar novas situações como essa. Todos os pacientes estão tentando, na verdade, é que ninguém pensa antecipadamente nos desastres, né? E as maiorias das mudanças sempre ocorrem depois do desastre. Então, o desastre passa a ser um local de precaução, um local para prevenir e também de formação de pessoas que vão estar preocupadas com os próximos desastres, né? Então, ele vê isso de uma forma otimista, né? Que esse problema de inundações no Rio Grande do Sul, né, quando ele tiver reconstruído, ele diz que todos os envolvidos estarão pensando em melhorias para o futuro. Ou seja, nós vamos ter uma sociedade muito mais colaborativa, muito mais otimista para o futuro, porque elas vão se envolver na reconstrução, né? E porque é essas melhorias que vão trazer essa consciência para todos aqueles que se envolverem nesse processo. Então, ele é coautor desse livro, né? Depois de Grandes Desastres, que ele analisa 6 grandes, né, países que gerenciaram a recuperação comunitária. Então, existe todo um estudo de ver quais foram as ações mais exitosas, mais corretas, as mais que deram maior resultado e aquelas que não. E todos eles estão pregando muito na questão do trabalho pós-desastre, né? Não só da questão de trabalhar a reabilitação, a reconstrução, mas os trabalhos preventivos e de mitigação. Olha só que interessante. Então, que todo esse trabalho ser feito com a colaboração da comunidade, ele vai preparar a comunidade para criar ações mitigatórias e preventivas para novos desastres. Então, é um ensinamento bastante forte, né? Na medida em que ele diz que sempre depois do evento tem a resposta, tem a reconstrução, mas também tem esse processo de mitigação e preparação novamente para esses desastres, que, como vocês viram na planilha anterior, quando eu fiz do aumento de desastres no mundo, vocês veem que realmente não só o Rio Grande do Sul e as cidades impactadas devem se preparar, mas principalmente ser um ensinamento para que as outras cidades do país também não passe por isso. Olha que ensinamento que esse senhor está trazendo para nós, como cidadãos brasileiros, latino-americanos. Que isso pode ser um grande aprendizado. Por isso que eu digo que esse processo, se bem documentado, se bem desenvolvido e encaminhado, pode ser um grande ensinamento. Nós vamos ter um grande ensinamento para outras comunidades. Então, todo esse processo que ele coloca que realmente a habitação é um dos fatores fundamentais para ser discutido. A volta para casa é uma grande prioridade. E agora que as pessoas estão, né, limpando suas casas, retomando as suas vidas e voltando para suas casas, é muito importante que a gente tenha uma discussão, né, desse processo. Algumas vão ficar, sem dúvida, em tentas humanitárias por muito tempo, né? Tem ainda muitas áreas alagadas. Então, esse momento existe, né? Que não tem como voltar, não tem recurso para conseguir ter todas as pessoas em situações perfeitas, mas, de certa forma, sem dúvida, a gente vai ter que passar pelos alojamentos e pelas tendas comunitárias, que tem vários tipos que foram usadas, inclusive, por longo tempo pelas comunidades. Mas a gente tem uma tendência, né, são os abrigos de emergência. Existe toda uma bibliografia sobre abrigos de emergência, que são casas feitas com materiais muito leves, materiais de fácil, que se consiga fácil no mercado, mas, mais importante, de construção muito fácil. Então, esse é um caso de uma casa que foi feita para um terremoto e todo ele é desenvolvido de uma forma muito rápida e com ajuda e não muita tecnologia se consegue desenvolver essas casas. Dentro do nosso propósito, nós estamos querendo estudar, né, algumas técnicas construtivas rápidas
para que, com essas técnicas e o auxílio de engenheiros, de arquitetos, a gente possa desenvolver, através de wood frame, ou mesmo de steel frame, ou outras técnicas de autoconstrução, desenvolver essas casas que são emergenciais, mas que vão dar uma dignidade a curtíssimo prazo a muitas pessoas que perderam tudo. Então, essa é uma área que deve ser estudada e, certamente, várias entidades ou universidades já estão preparando, né, um material sobre isso. Só que nós temos também a discussão das residências definitivas, que essas sim, eu acho que vão ser uma discussão bem importante, porque é nisso que vai fazer com que as pessoas tenham projetos para busca de financiamento. Sim, não há como desenvolver projetos de longo prazo sem financiamentos muito fortes. E aí, qual é a nossa função, pessoal? A função de termos projetos muito bons para buscar esses financiamentos. Pessoal, financiamento existe no mundo. Eu vi uma palestra do prefeito, o primeiro prefeito que começou as mudanças em Medellín, né, na Colômbia. Medellín era a cidade mais violenta do mundo, né, uma das mais violentas do mundo, o centro do tráfego, o centro dos cartéis, né, de Medellín, tão famosos. E em 4 anos, pessoal, ele conseguiu fazer uma revolução de tornar essa cidade mais violenta na cidade realmente muito desejada, né, pelos colombianos, e até hoje uma referência em ações, tanto arquitetônicas como urbanísticas. E lá ele falava: dinheiro existe. Olha só, Mariana, dinheiro existe. A gente tem que ter bons projetos. Ele falava nessa palestra. Até se um dia vocês quiserem, eu tenho essa palestra, ele distribuiu para todo mundo, é fantástico. E ele fala assim, que eu nem sabia de onde vinha dinheiro, mas esse dinheiro vinha internacional de muitos lugares. O que nós tínhamos que ter é bons projetos. Tendo projetos, orçamentos e empresas prontas, né? Empresas locais que tenham tecnologia para desenvolver e construir esses projetos, nós conseguimos dinheiro. E ele dizia, vinha dinheiro de todo o mundo. E, pessoal, olha só, a gestão dele só teve 4 anos. E lá na Colômbia não existe reeleição. Ele fez tudo isso em 4 anos. Então, quer dizer, nós podemos sim fazer num tempo muito rápido todo esse processo, já que a gente não tem os problemas tão fortes como em Medellín, certo? E a gente vê aqui a Casa Maravilhosa, todo mundo conhece esse protótipo aqui da Casa do Aravena, que tecnologias existem, projetos existem. O Aravena doou esse projeto, não sei se você sabe, o Alejandro Aravena, um arquiteto de Santiago do Chile, ele é chileno, ele doou todos esses projetos, eles estão detalhados na internet, pessoal. Então, não é uma questão de recriar a roda, é começar urgentemente a colocar em ação planos como esse, certo? Conseguir fazer 1, 2, 10, 20, 50, 1000 casas, mas começar com uma, certo? Todo o caminho vai começar por uma. E o Alejandro Aravena ganhou o prêmio Pritzker, né, que é o Oscar dos arquitetos, exatamente pela sua visão social. E ele nem pensou, certamente, em utilizar suas residências pós-desastre, né? Mas a gente realmente vai ter que discutir, e esse é um exemplo fantástico, né, de exemplo de arquitetura pós-desastre que a gente pode discutir e oferecer para todas as 440 cidades gaúchas que sofreram esse trabalho. Mas também tem um trabalho bem interessante, são os estilos também de casas, a discussão de arquitetura, estilos arquitetônicos que foram feitos pós o furacão Katrina. Né? Nesse trabalho aqui, eles colocam, isso foi uma análise agora recente, que eles fizeram pós o desenvolvimento das residências, depois de 10 anos, e eles conseguiram, né, analisar, né, qual foi o resultado, né, dos estilos arquitetônicos, das formas, e o que isso revela sobre
a sociedade de New Orleans. Então, todo esse processo não é um processo só técnico. A gente tem que se calçar de antropólogos, né, etnógrafos, pessoas, sociólogos, pessoas que vão conseguir analisar que situação nós temos, vão conseguir analisar a cultura dominante de cada cidade que nós vamos desenvolver, e mais importante isso, qual a resposta arquitetônica que nós vamos ter que dar para essas comunidades. Então, ele fala aqui da Vila dos Músicos, isso foi feito por uma ONG que chama Habitat for Humanity, né? 1% das casas foram feitas por essa ONG, e eles se preocuparam muito, né, em entender cada comunidade como ela gostaria ou deveria reconstruir suas casas. Vocês viram aqui que todas elas estão palafitadas, ou seja, estão acima do nível da água e das enchentes, né? Toda paisagem humana tem um significado cultural, não importa quão comum seja. Todas as nossas imperfeições e manchas culturais estão lá, e as nossas glórias também. Olha só que bacana. Nós temos que levar em consideração a cultura local. A cultura da Serra é diferente da cultura das áreas do sul do estado, as áreas do centro do estado são diferentes. Nós temos que respeitar essa cultura. Essa cultura é fundamental, né, nesse processo hoje. Não adianta a gente simplesmente conseguir um teto, mas se a gente descaracterizar a cultura local, nós vamos estar destruindo, né, uma história dessas pessoas. Então, eles fizeram muitos protótipos, né, muitos protótipos diferentes, e eles estudaram, esse aqui é o Make It Right, né, fizeram vários tipologias de casas. Algumas foram discutidas com a comunidade, outras simplesmente foram desenvolvidas. Houve muito auxílio. O Brad Pitt investiu e doou 100 milhões de dólares, né? Hoje muita gente está falando, né, mal das casas dele porque não teve durabilidade, mas a ação dele de doar é fantástica. E aí que a gente vê, né, Terezinha, Elino, vê que existe pessoas que podem ajudar esse processo, e existe dinheiro. O que tem que existir é um projeto, tem que ser projetos que realmente façam sentido para essas pessoas. Já existem arquitetos que já estão preocupados com isso, alguns até vão participar do nosso workshop, no final, quem não sabe o que nós estamos fazendo, nós vamos falar desse workshop, desse protótipo de workshop. Já tem arquitetos que estão aí muito interessados em ajudar esse processo de criação de processos construtivos pré-fabricados ou de autoconstrução, mas que entendam a cultura local da população, certo? Então, houve muitas tipologias, né? Tipologias muito normais, como essa, ou até tipologias históricas que voltaram e levaram em consideração, né? Foram mais historicistas, levaram essa construção de elementos culturais locais, e tudo isso está sendo discutido hoje, 10 anos depois, e isso realmente é um aprendizado para a gente, né? de realmente não pensar em dar um teto, mas dar um teto digno e que tenha a ver com a cultura local dessa população que tá sofrendo as consequências, mas que merece, né, com dignidade, ter projetos de futuro muito resilientes, mas, ao mesmo tempo, que respeitem essa cultura local. E essas entidades, essas ONGs, fizeram isso. E mais do que fazer esse trabalho, eles conseguiram muita verba, pessoal. Certo? Houve muito auxílio dessas entidades, dessas ONGs, pessoas, né, pessoas famosas que ajudaram nesse processo, e isso realmente construiu o processo do Katrina. E você quer ajudar, né? Isso é o convite que a gente quer fazer a vocês, é que a gente vai fazer um protótipo, né? Um protótipo de workshop baseado no sistema da Charrette, né? Charrette americana, né? Um processo que foi utilizado, né? Para quem não conhece, não tem participado das nossas lives,
é um processo que foi utilizado pós-desastre, né? Pós o furacão Katrina, e o mais importante é que esse processo vai ajudar muito a gente a, a trabalhar as cidades do Rio Grande do Sul. A nossa ideia é fazer esse primeiro protótipo, né, em Guaíba, para que a gente possa criar um sistema de trabalho junto às outras cidades. Então, a gente já teve na aula passada aqui uma solicitação para fazer na cidade ao lado de Eldorado, foi uma cidade que foi 90% da cidade foi atingida, e certamente isso vai se reproduzir por outras áreas. E a ideia é que a gente consiga, né, na medida do possível, estar atendendo essa demanda com essa tecnologia. Nós já temos auxílio aí dos americanos, já estão nos dando algumas dicas, né, de como desenvolver esse trabalho, mas o mais importante é a gente criar essa comunidade. Nesse momento, né, para quem não sabe, a gente não vai abrir esse processo muito grande, né, e a gente está convidando, né, as pessoas que estão participando das nossas lives, que vão se repetir amanhã e durante toda a semana que vem, e nós vamos trabalhar no sentido de fazer esse processo, né, e normatizar esse processo de ideação, certo? E nós vamos trabalhar por Guaíba no dia 8 de junho, vai ser o nosso primeiro protótipo, certo? E esse primeiro protótipo, ele vai ser feito das 9 às 12 horas, com a população, ou seja, nós vamos estar buscando aí a população, as entidades organizadas da cidade. Então, nós vamos fazer todo esse processo com a apresentação de especialistas e o processo de ideação. E à tarde, nós estamos chamando aí arquitetos, designers, todos aqueles que tenham as ferramentas de projeto, que gostariam de auxiliar nesse projeto de construção desse primeiro protótipo desenhado de soluções para cidades, em 3 níveis, né? No nível da enchente, no nível das residências e no nível do urbanismo e do paisagismo, que se juntem a nós, né? Aos paisagistas bioquímicos, aos estudantes, né? Aos colegas aqui da nossa comunidade, para desenhar as propostas que vão ser desenvolvidas durante o dia pela Sociedade de Guaíba, e a gente possa aí, uma semana depois, colocar nas mãos das autoridades esse protótipo, esse primeiro protótipo, que a gente pretende que seja uma primeira demonstração de como, certo, a gente pode ajudar, né, como comunidade, as pessoas. Vai ser a nossa colaboração, do nosso jeito. Não temos a mínima intenção de sermos o dono da razão. Nós não queremos que esse processo seja o processo que o governo utiliza, mesmo porque nós não vamos trabalhar para o governo. A nossa ideia é simplesmente colaborar. De nenhuma forma a gente quer que isso seja um ato político, a gente não quer tornar essa ação política, a gente quer que todas as bandeiras políticas, bandeiras religiosas, ideológicas estejam unidas, né? Então, nosso princípio é da unidade, né? O nosso princípio é da unidade, e sem nenhuma bandeira. Nós não queremos bandeira, não queremos que esse processo tenha uma liderança, mas sim que tenha realmente uma liderança da comunidade, que possa ser um processo de entrega, né, de todos os projetistas e técnicos que estão aqui, né, na nossa comunidade, certo? Era isso que a gente tinha para falar hoje, então abrindo aí para vocês para perguntas. Vamos ver observações, alguém quer falar alguma coisa, o que acharam desse processo? O que você acha disso, Manuel? São composição urbana. Está sem som. Gente, o som Aí tá ela bem vai no baixinho, não dá para ouvir conhece. nada. Tá com o microfone fechado também.
Mariela está fechada no microfone. Não está conseguindo falar. Não dá para não se me entende falar o seguinte, eu estou esperando, né, você, então, no dia muito, a gente poderia contar com todos os aspectos nesse projeto, nesse processo de criação. E não está dando para escutar. Está picando. Não está chegando o som. Opa. Ih, sumiu. Estou usando 2 computadores aqui, o som de um está. Gente, vocês estão Joselita, escutando? fale lá, Joselita. Muito, eu estou escutando. Oi, Você oi, está me Taqueda. escutando? Oi, pessoal. Josi. Taqueda, eu queria perguntar, olha, faz uns, sei lá, desde 2000 que eu trabalho como... Tá ouvindo? Desde o ano 2000, eu participo como consultora do IADB, Inter-American Development Bank, né, para América Latina e Caribe. E eu sempre participo das lives, né, e das aulas, do Zoom, dos encontros, esse tempo todinho, 24 anos. E o que acontece? Toda a questão do que a gente está passando agora nasce pela questão do uso do solo, não é? Então, toda desgraceira, todo desastre acontece por erro nosso da humanidade, por usurpação do valor do solo, não é? Então, eu fico preocupada o seguinte, a gente está fazendo, todo mundo, você, parabéns, é um esforço maravilhoso de tentar achar soluções rápidas para dar conforto para as pessoas. Só que a gente faz um esforço enorme, como a humanidade tem feito, e o que acontece é que sempre recorre no mesmo problema, o uso do solo inadequado e transferir gente que está na periferia para lugar mais longe ou para lugar mais perigoso por questão de ganância e questão da má distribuição do solo. Porque o valor da real do solo é o valor que pode ser construído em cima. A questão é, a gente está se propondo a fazer um modelo de casa, mas onde vai colocar essas casas? Onde é que vai botar essas pessoas? Porque se não tiver um planejamento prévio dessa distribuição do solo, né, com respeito aos fluxos de água, por onde a água desce, que é esse que é o problema, todo canto, né? Aqui na China, na Indonésia, no Japão, nos Estados Unidos, tudo é questão de uso inadequado por não pensar aonde vai colocar o quê, né? Aí a gente vai, gasta o juízo, nosso fosfato, vamos fazer uma casa maravilhosa, rápido e simples. Aí vai os políticos, decidem e colocam no lugar errado. Como é que a gente vai entrar nesse negócio? Deu para entender? Deu para escutar? Excelente Claro. pergunta. Excelente pergunta. Perfeitamente. A questão do solo, nesse momento, se nós entrarmos nessa discussão, né, como está sendo feito, nós não vamos fazer nada, Joselita, né? Se nós entrarmos num problema tão superior hoje, isso vai travar todo o processo de construção dessas residências. Esse é o grande problema de saber quem é o ovo ou a galinha primeiro. Então, essa decisão tem que passar para a comunidade, certo? Tem que passar, Josi, não tem como. Se nós formos dizer, Sim. não vamos ajudar porque isso vai ser usado por políticos, Josi, eu vou ser bem sincero consigo, pouco me importa se alguém vai ajudar, vai tomar ou ter algum tipo de benefício com isso, se a comunidade tiver atendida, entendeu? Mas está Agora, aquela o que nós preocupação não é essa, não. sabe, A preocupação não é essa, não. É o que porque vem primeiro, o ovo ou galinha. Primeiro vem o ovo, tem que ser a terra, né? Onde é que tem esse monte de lixo todinho para tirar? Tem toda a demolição que vai jogar aonde? E onde é que vão colocar essas casas, né? Porque não pode botar no mesmo lugar que estava, né? Então, antes do planejamento da casa, tem planejamento urbano. Onde é que vai colocar esse povo todo, né? Tá todo mundo em abrigo, todo mundo ferrado em abrigo, todo mundo sem dinheiro. Existe financiamento. O IADB, isso
há muitos anos, tem financiamento que vem de, que você falou, tem muito dinheiro, que tem vários países que sustentam todo o programa de desenvolvimento da América Latina há muitos anos, há 30 anos, 40 anos. E toda vez esbarra na falta de planejamento estratégico antes do planejamento de construir, entendeu? Porque isso tudo esbarra nisso. E repare, não é questão política, é questão técnica, é nossa mesmo também. Porque a gente, eu acho, me desculpa, eu sempre bato nisso, porque eu vou no CAU, ia no CREA, vou no IAB, e tudo passa porque o posicionamento do arquiteto é sempre técnico. E existe uma questão fundamental que é tecnização da política versus politização da técnica. Isso é onde esbarra toda a situação, né? E se a gente, Vamos mesmo como... localizar, então, Joseli. Vamos localizar, gente. Onde nós estamos nesse processo? Com entendimento das vantagens populares. Ponto. Ponto. Nós estamos nesse ponto. Nós vamos entender qual é a nossa grande vantagem, nosso grande trabalho. É ouvir a população. Ponto. Armar a população tecnicamente. Ponto. A luta dela, aí já a gente não pode assumir a luta dela. E isso é um grande problema. Eu já fui de IAB, já participei de muitas discussões, já fui do CREA, já fui das BEA, e eu sei que é uma discussão longa, Josevita, mas a gente não tem tempo para avançar essa discussão, dizer assim, ó, vamos fazer a política habitacional perfeita brasileira. Não tem como fazer essa discussão. Então, eu quero localizar vocês. Onde nós estamos nesse processo? Em escutar quem vai precisar de mudar a sua cidade. Armar essas pessoas com a melhor técnica, ou seja, buscar os melhores Marielas do país, as Josevitas, as Terezinhas, de pessoas que já têm uma experiência acadêmica, técnica, nesse sentido, para dar e colocar na mão dessa população as soluções. Não só da população, mas dos empresários, sociedade organizada, associações de moradores, sindicatos, para toda a comunidade colocar a visão delas mesmas. Então, se elas querem se manter no local, nós vamos dar a solução do que elas querem. Se elas querem ir para outro local, nós vamos dar as soluções de ir para outro local. Mas não pode passar, né, pela nossa mente que nós vamos definir essa vontade. A gente não pode passar por essa situação. Então, o que a minha experiência como desenvolvedor de workshops colaborativos nós temos? É abrir a possibilidade da comunidade que nunca foi ouvida, a população que nunca foi ouvida, dar voz a ela e ter empatia para entender profundamente as vontades dela e desenhar as opções que tecnicamente são melhores para a vontade dela. Não sei se ficou claro, José. Nós não vamos resolver o problema da habitação no Brasil, a questão fundiária, a questão da política habitacional, mas nós vamos, sim, ouvir a população como clientes, como eu ensinei para vocês, com empatia, com muita sensibilidade, com muita pressa, né, com muita velocidade, tudo aquilo que nós ensinamos para vocês, e fazer com que essa ação coordenada com a Defesa Civil, com a prefeitura, com a sociedade organizada, a gente responda rápido com projetos. E que os arquitetos locais, com esse trabalho, essas informações, possam desenvolver um melhor. Somos da prefeitura, nós não somos da arquitetos locais, nós não queremos tirar trabalho de ninguém, é uma doação que vai ser feita, mas a gente vai dar opções dessa população decidir o melhor para eles. Né? É autodeterminação, é eles realmente terem o poder de dizer, puxa, isso faz sentido para mim, isso não faz sentido para mim. Se nós entrar na discussão mais elevada, nós vamos perder o time, José Vitor. Não sei, Takeda, porque eu acho que vai ter muito dinheiro para se investir. De buscar e investir no lugar errado, porque eles nem pensam nisso, né? Hoje teve um workshop, amanhã vai ter outro,
do IADB justamente sobre isso, entendeu? Porque todos os investimentos daquelas coisas que acontecem vão de repente e vai no lugar errado. Porque a população, mesmo que demonstre toda a necessidade urgente é ter um teto, né? Não vai pensar no que está no antes dessa história, da divisão do solo. Né? Não vão pensar, não vão. E a gente tem a função social de dizer, mesmo que a gente não entre como arquiteto para fazer a solução, mas tem que dizer, ó, aqui é o melhor lugar, eu acho que isso a gente tem que dizer, entendeu? Eu acho, Vai eu ser acho, aqui, eu acho que a Josefita tem lógica, assim, né? Eu sinto muito isso. E eu acho que o local é muito importante. Eu acho que o local em primeiro lugar, porque vai se ter um trabalho enorme. De repente, a população não tem conhecimento técnico para saber aonde que ela vai Então, se vamos lá, eu não estou estabelecer. contra isso. Vamos dizer assim, ó, claramente, eu não estou contra isso. Só que essa decisão não é nossa. Josefita, a Sim, decisão não é nossa. claro. A gente está querendo. Só fazemos se for perfeito. Não, a gente vai fazer mesmo que a decisão não seja correta, seja uma decisão deles, mas eu tenho uma frase que é muito importante, Josefita. É melhor a gente ter uma ação coletiva, um erro coletivo, que um acerto individual. Dessa forma como você está colocando, politicamente, tecnicamente, a gente tem a melhor solução, concordo. A gente sabe mais de urbanismo, a gente sabe mais dos perigos, a gente sabe mais da prevenção, correto. A gente pode ter uma política fundiária, pode ter uma política habitacional muito mais coerente, correto. Mas enquanto nós estivermos fazendo essa discussão, a população não vai ter casa. Tá? Então, qual é a posição nossa? É só de início do processo. Armar e trazendo todos os benefícios, prós e contras de cada decisão e dar à comunidade que não tem acesso a essas informações os dados técnicos para ela decidir. Tá? Por exemplo, vou para um exemplo de residência lá, que a Terezinha fez a análise da residência da Rose, fez o briefing da Rose. Ela é como nós chegarmos na residência de uma pessoa e dizer a melhor situação para colocar uma piscina, para colocar um jardim, para plantar uma árvore, e ela diz: eu quero plantar esta árvore. Eu quero colocar esta árvore porque ela tem uma questão de memória afetiva muito importante. Não interessa que ela não vai se adaptar bem aqui. Eu quero esta árvore, certo? E a gente vai explicar para ela que a árvore não é adaptada ao local, ela não vai se desenvolver, ela vai ficar feia, pode adoecer e morrer, mas a gente vai plantar a árvore para ela. Tá? Essa é a diferença do arquiteto, que está preocupado com as necessidades e com a empatia com o cliente, e com o arquiteto aquele que quer impor a sua arquitetura, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos voltar para o caso das cidades. Nós vamos dar e trazer o melhor time, né, que a gente for possível, de pessoas para trazer ideias para a cidade, mas a decisão ela tem que ser muito importante, ela tem que ser da comunidade. bom, Certo? é isso aí. Nós vamos dar todos os subsídios. Vamos fazer o Netflix. Mas a decisão é da sociedade. Mesmo que seja errado. Eu vou dizer, está errado, vocês vão ficar no lugar perigoso, mas para ficar nesse lugar perigoso, vocês têm uma série de vantagens culturais e econômicas, e nós vamos ajudar vocês a ficar nesse lugar. Outra sociedade dizer, nós não queremos ficar nesse local. É muito perigoso, nós queremos ir para outro local. A gente vai dizer, culturalmente vocês vão ter uma perda, em termos de emprego e economia, vão se distanciar das fontes de renda, vocês vão desvincular as relações sociais. Vocês têm certeza que vocês querem ir para lá? Sim, nós temos. Então, nós vamos ajudar você de uma forma melhor, levar você para esse local sem ter o revés, né? De ir para esse local. Faz Travou. sentido isso? Travou.
Não deu para Rosimeire, fica lá. escutar a última coisa. Não deu para escutar. Ah, tá. Então, vamos ver. Vamos ver se a, a nossa... Como eu estou em hotel, a internet está instável aqui. Vamos ver se entra no outro aqui. Vamos ver. Vou entrar na outra conexão. Vocês estão me ouvindo? Sim, Vocês estão me agora ouvindo? sim. Sim. Melhorou. Tá dando para ouvir. Alô? Vamos. Ouvindo. Alô? Alô? Estou ouvindo. Pronto? Parou. Vamos lá, Rose. Diga lá, Rose. Parou. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Sim. Eu não sei se eu consegui Sim. entender o que o Takeda quer, né? Mas pelo que eu não sou arquiteta, né? Porém, eu vejo assim, eu acho que o que ele está pretendendo é dar um esboço para as pessoas do que elas têm direito, o que elas podem, o que elas necessitam, para poder armar elas, para que elas possam não ser enganadas futuramente. Não seria mais ou menos isso? A gente vai dar suporte para que eles possam correr atrás daquilo que realmente importa, né? Porque hoje eu me coloco na situação das pessoas lá na enchente, né? É isso aí, Eles Rose. estão totalmente perdidos, o psicológico deles está completamente desnorteado, eles estão sem norte, eles estão sem norte. Eles não sabem o que vai acontecer com eles. Eles estão precisando de ajuda, né, para dar um caminho. Eu acho que é isso que o Takeda está querendo fazer. Mostrar um caminho para eles sem que ninguém chegue alguém lá e simplesmente coloque eles num buraco, que daí, dali a pouco, eles vão investir para tentar se reerguer novamente, porque todo mundo lá vai tentar se reerguer de alguma forma, eles não vão sossegar, né? Ninguém sossegaria. Só que daí o Takeda está querendo alicerçar o futuro deles, né? E não deixar assim, por exemplo, a minha mãe já passou por 8 enchentes. Ela já perdeu tudo muitas vezes. E todas as vezes, a única coisa que ela teve de suporte foi lona. Apenas isso, né? Então, o terreno onde ela tem a casa, tudo, né? Não era para estar lá, mas ela não tem outro lugar para ir, né? E toda a cidade lá, quando resolve explodir, né? O que acontece? Por todos os lados. Então, ela nunca teve uma ajuda financeira. Ela não sabe aonde ir, ela não sabe a quem recorrer, ela fica completamente perdida. O que a gente faz? A família se reúne, vai lá e dá o suporte que a gente pode dar àqueles que não estão ali. E, olha, Excelente exemplo, Rose. Excelente exemplo. então, eu acho que é isso que A você está pessoa tentando não fazer, sabe o que fazer. né? Isso. Eu acho E a isso, gente eu vai acho isso louvável, exatamente porque trazer para quem já passou alternativas por isso, para É ela por isso decidir. mesmo. É por isso mesmo que Isso. ele não está Mas para o que ela fazer, ele decidir. sabe aonde, mas o começo é onde. É isso que eu estou tentando dizer, né? A gente não pode, a gente tem que dar essa informação, entendeu? Eu não estou discordando, não, tem que fazer, acho tudo ótimo, só que começa por onde, porque tudo que está errado, que está acontecendo, é pelo onde, não é pelo o quê, entendeu? Se está no lugar errado, e se vão investir É a tudo primeira isso, coisa. é Isso. a primeira coisa. A decisão de investimento, Josefita, não é nossa. Dizer para eles o que investir não é nossa ação. Eu quero que você entenda que nós não estamos aqui para decidir onde colocar, como colocar e onde. Nós estamos só aqui para nos colocar à disposição da comunidade como arquitetos e organizar a sua forma de pensar. Ponto. Daí, quando eles decidirem, tiver uma ação governamental, nós já estamos na outra cidade trabalhando, certo? Uhum. Porque aí vai ser um trabalho mais de técnico, um trabalho de busca de financiamento. Aí é outra coisa. Mas
fazer um trabalho para fazer com que pessoas como a mãe da Rose tenham realmente uma convicção que a decisão dela de ficar ou de sair é melhor para ela. E ela vai ganhar com isso. Sempre eu falo, mesmo que ela decida, eu quero ficar nesse local, que todos os anos eu perco tudo, todos os anos eu encho o rio, mas nesse local é onde estão as pessoas que eu amo e elas querem ficar também. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos dar todos o suporte para ela ficar. Mas se ela disser, para mim, ficar aqui é um desgaste tremendo, eu não tenho outra alternativa. Como eu faço para ir para outro lugar? Então, nós vamos conversar com as autoridades locais, ver, existe algum plano de transferência dessas pessoas para outro local? Existe. Onde é? Aí nós vamos orientar essas pessoas para que façam a melhor casa, a melhor local, e que, de preferência, que trabalhem em grupo, para o grupo social recriar essa comunidade em outro lugar com as mesmas características. Isso nós vamos fazer. Então, para cada situação vai ter uma resposta. Mas a gente não vai decidir nada, José Vitor. Nós não somos governo, nós não somos financiadores, nós não somos instituto de nada. Nós somos um grupo de pessoas que vai chegar lá, comunidade. Nós entendemos de arquitetura, nós entendemos de paisagismo, nós entendemos de urbanismo e nós vamos sermos consultores de vocês. Vocês querem? E se eles disserem, nós não queremos vocês aqui, nós vamos embora. É só isso. Mas, ó, é isso que nós vamos fazer, nada claro, mais que isso. Eu não estou dizendo para dizer o que eles vão fazer, não. É para dar opção, porque eles não têm essa opção Exatamente. ainda. Dar Mas opções. a opção de não ser. Né? Ele não seguir exatamente o que está lá, porque aquilo ali está errado. É constatado que está errado. Tá errado. Não sei, o errado ou certo vai ser uma decisão pessoal da comunidade. Eu não posso discutir. Errado tecnicamente, é errado tecnicamente. Não pode dizer que a decisão da gente tem que dar a opção. Se não a dá gente opção, tem que ouvir. Josevita, não existe o certo e errado, a gente tem que ouvir. Cada sociedade. Esse é o grande problema do trabalho, né, de alguns técnicos. Eles chegam no local e dizem: você, Rose, vai viver desse jeito, porque o jeito que você está vivendo é errado. O jeito que a empresa que vendeu essa casa para você está errado. O jeito que a prefeitura desenvolveu esse bairro está errado. Entende? Não é isso. Então, nós temos que ver, dentro da realidade da Rose, o que a gente vai fazer melhor para ela como profissionais, né? E dar as melhores alternativas para ela. É isso que nós vamos fazer. Nós não somos nada, nós somos profissionais a serviço dessa comunidade. E isso a gente sabe fazer. Ouvir, registrar, desenhar e colocar na mão dele. Se eles têm dúvida se um grupo quer transferência, se um grupo quer ficar, nós vamos desenhar as duas opções. Não cabe a nós decidir. Aí, dentro dos fóruns de decisão deles, é que eles vão decidir. Nós só somos técnicos, né? Técnicos que têm esse viés humanitário, né? De trazer a melhor opção para eles. Não vamos impor nada. E se tiver muita discussão e se entrar discussão política, a gente vai dizer: vocês resolvam a discussão política, nós podemos fazer a discussão técnica e dar um melhor subsídio para vocês, né? Então é isso que nós vamos fazer. Posso dar um exemplo assim bem... Diga lá, Nádia. Né? O seguinte, eu estou entendendo vocês dois, tanto a Josevita quanto você, lógico, né? A preocupação da Josevita, vou dar um exemplo de Eldorado, tá? Eldorado foi por água abaixo mesmo, né? 90% acabou, isso aí. Então, tem lógica replantar no mesmo local? É isso que a Josevita está falando, a preocupação ela não quer impor. A preocupação dela é replantar. Eu também tenho especialidade em planejamento urbano, pós-graduação e uma série de coisas. Eu gosto demais de planejamento urbano. E eu acho assim super importante como base, né? O meu exemplo já foi direto, já foi em Eldorado. O que vai se fazer com esse local? As pessoas vão querer voltar para lá, para a beirada do rio?
sem soluções pela natureza, na beira do rio, a cidade um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais alta, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso, a preocupação da Josevita e a minha também seria essa, tá? Não impor, não, jamais impor nada, Ótimo. mas é um Estamos falando a estudo. mesma coisa. Oi, é Nós, isso aí. nós estamos falando a mesma coisa. Na Isso. realidade, só é o seguinte: nós não vamos fazer o trabalho de decisão, nós vamos dar só o trabalho de opção, tá, Nádia? Então, nós vamos desenhar. A opção de ficar é assim: precisa de um dique, precisa de uma proteção, porque a Holanda é toda abaixo d'água, entende? Então, é Ah, mas possível fazer, Holanda, né? é Não é possível fazer, Brasil. é possível fazer. Agora, quem quer sair, olha, as áreas secas desse município ficam aqui. Prefeitura, faz sentido de quem que é essa área? Faz sentido desapropriar socialmente e colocar a comunidade que não quer ficar aqui e lá? Esse é um trabalho que a gente vai fazer. Dar opções. É só isso. Porque se a gente entrar na discussão política local, aí nós estamos fora. Eles vão dizer, não, Não a é gente não quer política, vocês. não. Quem são vocês para discutir? Quem são vocês para colocar? Então, bom, é bem importante. Essa pergunta foi fantástica, porque ela localiza bem onde está a nossa ação. Essa a ação de consultoria só. De consultoria e de desenho de opções. Correto? É O bem que você importante a gente estar na faria, o que mesma você página. faria com Eldorado? Né? O que você faria com Eldorado? As pessoas de Eldorado, né? De repente, assim, a situação de lá é muito pior que de Guaíba, né? O que? Eu canso de pensar, eu não consigo encontrar uma solução. Mas não é uma resposta nossa. Precisa falar com os técnicos de enchente, tem que falar com Sim, os técnicos os urbanistas locais, tem que geógrafos, falar com né? a Com comunidade tudo. local e eles vão junto Isso, construir. Tá? E quando eles isso. constroem umas opções, o que a gente faz? A gente desenha essas opções e aí a gente vai embora. Entendeu? É só isso. A gente desenha tecnicamente o desejo deles, certo? Vão falar os prós e contras de cada um, custos, né, de cada situação e desenhar para que eles, no processo democrático interno da cidade, a comunidade decida de uma forma coerente aquilo que vai ser feito. Mas a gente não pode impor, dizer assim, chegar na sociedade e dizer o certo é Claro. fazer isso. Não. Não sei, entende? O Também, certo, às vezes, é fazer uma coisa que eles saem, sabe? É muito. Vai ser sofrido. Eles vão ficar num local que eles sabem que podem ter uma enchente daqui a um outro ano, sabe? Tem casos de pessoas que estavam reconstruindo a casa por uma enchente em outubro do ano passado e eles ficaram, né? Então é uma decisão deles. Agora vamos ver qual a decisão que eles vão tomar em junho de 2024. Essa é a questão. Nós estamos aqui para ouvi-los, né? Fala, Mariela. não, estava Diga, Mariela. justamente, deve ter alguns lugares de muito risco com deslizamentos ou com o que for, aí a própria prefeitura deve dizer isso aqui, essa área não é edificante mais por causa de tal e tal problema. E eu acho que quando as pessoas têm assim uma ligação muito forte com o lugar onde vivem, que às vezes tem passado assim por calamidades, talvez Arriscam. não arrisca. E por quê? Porque eles sentem que isso é mais importante, né? E às vezes eles querem essa união que fazem como comunidade os fortalece, né? E depois se sentem nessa vontade de melhorar o lugar e de ser custódios, digamos, desse lugar. El custódio não é a melhor palavra, mas foge outra. Mas o que sim eu acho é que lugares definitivamente perigosos não deveriam ser incentivados. Excelente, excelente observação. Eu vou dizer o seguinte, Mariela. Eu já fiz muito workshops desse em regiões do Rio de Janeiro. Terezinha sabe que todos os anos existem deslizamentos. Todos os anos.
Deus e o mundo pode ser a pessoa mais simples da cidade, até o melhor técnico da cidade sabe que aquele local é desaprovado, mas as pessoas estão lá. Entende, Mariela? Não é uma questão, é muito mais complexo que isso. Se fosse fácil assim, do jeito, ó, tá incorreto, não fiquem aqui, é muito mais complexo que isso, Mariela, né? A questão do Rio é muito clara, todos os anos eles morrem. Sim, Todos os anos ele morre. O técnico da prefeitura, o arquiteto, fala com a gente assim: eu fico triste. A gente vai lá e dá multa. A gente vai lá e chama o CAL, o CREA, dá multa. E sabe o que eles fazem? Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho como. E aí eles falam: então tá, me ajuda. Ele disse: a gente, para retirar essas pessoas, nós vamos gastar orçamento de 10 anos da prefeitura. Tá entendendo, Mariana? É muito mais complexo. É muito bacana a gente dizer, olha, a gente tem a solução, a gente faz, desaprova, fica lá. Mas é tão complexo o problema brasileiro, quando a gente entrar, quando você vai lá conversar com a comunidade, aí você vê, sabe, aqui a gente fala, o furo é mais embaixo, né, Terezinha? A gente tem que fazer o possível dentro daquele recurso e dentro daquela possibilidade daquele pessoal. Por exemplo, em Duque de Caxias, né? O que nós conseguimos? Acabar com o alagamento todo ano. Por quê? Vamos trabalhar com a limpeza da saída aqui, que é isso que as empresas estavam fazendo, colocando lixo na drenagem do bairro, criminoso, certo? Criminoso aquela ação deles, certo? Ação de gente muito, muito forte, certo? Porque não queria aquela população ao lado de uma refinaria. Para começar, aquele bairro deveria ser condenado por estar do lado do lugar perigoso, que pode explodir a qualquer hora. Logicamente, não é um local melhor para as pessoas, mas é onde elas vivem. E aí o que aconteceu? Eles incentivam as pessoas a saírem, as pessoas que quiserem sair recebem um local, recebem financiamento para ir para outro lugar. Mas mesmo assim, 80% da comunidade quer ficar. Está entendendo, Mariana? sim, sim. No Gostaria Chile de também. dar uma palavrinha assim, ó. Contra a lógica Eu acho que não, eu a acho que decisão não dele. é o lado afetivo, né? Só Eu um tô pouquinho, escutando. Rose, pela ordem aqui, a Terezinha levantou antes. Só um pouquinho, a Terezinha levantou antes, depois você, tá, Rose? Mas eu acho bem legal, Mariana, que é um pouco mais complexo que isso, entender um pouco de Brasil é importante. Quando a gente vai lá na comunidade e vê aquilo, a gente diz, nossa, mesmo dizendo, vocês estão num lugar, tem financiamento, tem coisa, as empresas estão, eles não conseguem, aí eles entopem lá, coisa para eles saírem, eles vão lá e ficam. Vai entender isso, né? Então, é um pouco mais complexo. Terezinha, Rose. Vamos lá, estou adorando essa discussão, porque essa discussão nos coloca na mesma página na hora que a gente estiver cara a cara com a comunidade. Entendeu? Claro, Quando a gente estiver cara a cara com a comunidade, a gente vai entender um pouco disso. Vai lá, Terezinha, e depois Rose. Tá? Pela ordem só, Rose, tá? O que eu penso é o seguinte, toda vez que eu passo no Rio e vejo esses perigos, essas favelas, chuva, sempre essa lição, desde criança eu vejo enchente, eu vejo já cansei de ver casas com água, enfim, eu penso assim, se tivesse nessa situação, eu não moraria aqui. Eu ia morar numa cidade menor de interior, mas eu não ia querer passar por isso. Eu nunca entendo. Essa semana mesmo eu comentei, porque sempre acontece, quando eu vi as coisas do Sul, eu fico, gente, eu acho que eu sairia. Eu ia sofrer, mas eu acho que eu sairia. E aí, o que eu penso? Eu nunca fiz nenhum trabalho como esse, entendeu? Aí eu penso assim, que eu vou querer ouvir as pessoas, porque se eu tivesse no lugar delas e tivesse um grupo olhando para mim, eu ficaria até emocionada. Eu acho que aquilo já ia ser um alento, entendeu? Então, a gente pode... E outra coisa, as surpresas. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que as pessoas vão pedir, o que elas vão pensar. Então, assim, eu acho que a gente tem que desarmar um pouco, porque essas dificuldades existem, vão existir sempre. E eu, assim, eu penso, vamos abrir o coração e pensar, se colocar no lugar delas. Se eu tivesse lá, pegasse um grupo, que nem, no caso,
está em Alagoas, me escutar já é muito bom, gente, porque o psicológico deles agora já está ruim, mas vai piorar muito, Vai, entendeu? vai mesmo. Isso É aí, por aí, Terezinha. gente, eu nunca Legal. fiz isso, eu estou querendo ver o que eu posso, que eu não sei também, tá bom? É bem isso que acontece. É bem isso que acontece no workshop. Rose e Nádia, vamos lá. Vamos já indo pro encerramento para a gente não ficar muito comprido, né? Vamos lá, Rose, porque tem amanhã de novo. Eu adorei a discussão de hoje, Josi. Não é que não, eu adoro, concordo com você. Se eu pudesse, faria tudo pela melhor técnica, né? Mas vamos lá, Rose, eu estou adorando essa discussão. Fantástico, está nos colocando na mesma página. Rose e Então, Nádia, aí a gente dá um stop hoje e a gente continua amanhã. Ok. Então, só para assim um detalhe de que eu ouvi aí que às vezes a pessoa, por causa de o lado afetivo, ela resolve ficar ou permanecer no mesmo lugar, mesmo sofrendo várias interferências naturais, né? Que é o caso de rios, né? Enchentes, tudo, né? A parte alagada. Mas você veja só, minha mãe comprou um terreno, não estava alagado. Foi feito o loteamento e ela comprou, né? Daí, o que acontece? Ela passou pelas enchentes, tudo, mas estava loteado. Foi, como é que a gente pode dizer? A prefeitura loteou e a prefeitura vendeu. E hoje, quando a minha mãe pensa em sair do local onde ela está, o que acontece? Para onde eu vou? Quem vai comprar o meu terreno sabendo que isso alaga? Quem vai comprar? Ninguém? Aonde vai comprar? Aonde eu vou? Né? Então, essa é uma parte que é uma parte que faz a gente pensar, né? Daí, eu tenho o lado afetivo por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Não, isso daqui não existe. Realmente é por falta de oportunidade, falta da parte financeira de poder sair do local, né? Então, por que foi loteado? Por que foi... isso é uma coisa da prefeitura. Então, eu acho que isso que você está fazendo, de ir no local, de você falar com a comunidade, para você sentir o Ouvir. problema da comunidade, isso é importante para que depois a prefeitura chegue lá e abre um loteamento em outro local, que daqui a pouco, daqui a 10 anos, vai alagar lá de novo. Né? Então, a pessoa tem que ter essas noções, tem que ver o financiamento para pessoas mais, digamos assim, que não tenham um padrão de vida tão elevado, custa. Tem gente que está pagando ainda o terreno, né? Então, ainda está com financiamento. Tem várias pessoas lá que têm seguro, mas e as pessoas com padrão mais baixo? Não tem, elas não têm seguro. Então, a comunidade em si, ela vai lá no Rio, não sei como é que é lá, mas ali em União da Vitória, tem gente que tem um padrão mais humilde, tem gente que tem um padrão médio, tem gente que tem dinheiro, que tem possibilidades, né? Então, tá lá tudo vai depender de como a comunidade quer reagir. Exatamente. E assim, não chega nada do governo para eles, gente. Nada. Aí eles pegam, não, a 600 metros não vai pegar enchente. Você pode comprar o terreno lá. Aí a pessoa vai um pouquinho mais para lá. Dali a pouco eles esquecem. 10 anos está em cheio. É isso que acontece em União da Vitória, né? É isso porque aí. É tudo político. Eles esquecem de abrir as comportas, a água daqui de Curitiba desce tudo, alaga tudo. Então, o que acontece? Nossa! Não vai, a gente vai abrir, não vai deixar chegar nesse ponto. E eles têm, assim, como é que eu posso dizer? Eles enganam, gente. Eles enganam as pessoas, principalmente as pessoas mais humildes. Não tem como você dizer que não, sabe? Eu sei por causa que minha família está passando por esse problema. E olha, a minha família não está à beira-rio, né? A minha família está ali a 2 quadras do centro da cidade e isso acontece. E daí? Eles vendem os terrenos. Mas ficou claro, então, né? Tem que ouvir a comunidade como um todo. É isso. Isso que você está fazendo é ouvir. Ouvir. É uma parte que não vai acontecer. E a gente vai fazer uma parte que não vai acontecer. E ouvindo, nós vamos conseguir prototipar. E não ouvindo só a população.
Nós vamos ouvir o técnico que fala, ó, não fique nessa área, essa área, ó, como a gente protege essa área. Nós vamos ouvir os urbanistas que vão dizer, a gente tem que pegar essa área e recompor. Nós temos que falar de questão de fluxo, de tráfego, né, de tendências de crescimento de cidade. Isso tudo a gente tem. Mas o mais importante disso é ouvir a comunidade se ela quer isso mesmo, né, e não impor. Vamos lá, Nádia, terminando aí. Bom, termina. Primeiro, a comunidade ela não vai ser unânime, né? Lógico, Não. né? As opiniões vão divergir e vai ser uma loucura, sem dúvida. Ótimo, adoro isso, adoro que haja divergência. Isso, com certeza. Tanto que essa nossa discussão aqui é bastante saudável. E outra coisa, assim, a preocupação realmente tem um nome, chama-se tragédia anunciada, né? Com certeza. É o Rio de Janeiro. Exatamente. Rio de Janeiro é uma bomba. Todo mundo está sentado numa área instável que está destabilizando com um monte de água que cai. Agora, no próximo verão, vai cair e vai desestabilizar aqueles morros e muita gente vai. Então, o que a gente está fazendo com o nosso trabalho? Olha só o nível que nós estamos fazendo. Nós estamos criando uma forma de discussão. E essa discussão nós vamos voltar no Rio. No Rio nós já fizemos muita charrete. Lá a Firjan nos convida porque ela sabe, né, que a gente consegue fazer essa discussão. Governo do Estado, que ninguém consegue falar com a comunidade. E aí o que acontece? Certamente isso vai ajudar nós começarmos uma discussão sobre tragédias anunciadas do Rio de Janeiro, para prevenir, para fazer o que aquele mapinha diz. Nós temos que fazer as ações antes que ela aconteça. Porque todo mundo faz, como todo bom brasileiro, é só depois da casa roubada é que a gente põe tranca, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Então eu vejo que tem um futuro essa discussão muito bacana. Então ele não passa em dizer o que eles têm que fazer, mas dá um sistema de eles discutirem, né? É bem isso, Nádia. Vamos lá, só terminando aí. Posso dar um exemplo assim, bem de tragédia anunciada e onde a prefeitura não deu a mínima? Aqui é uma região assim, praticamente nova em termos de comunidade, e antes, né, como aqui é praia, é areia, tá dando para escutar direito? Sim. Tá, é areal, começou com mineração de areia. Isso lá do outro lado da estrada. Tem a estrada, tem o lado da praia e tem o lado para lá, mas é tudo areal, tudo areia. Né? E essa mineração de areia deixou muitas lagoas. Qualquer dia eu passo aqui um vídeo, né, de avião de cima, inclusive ele é gaúcho, é o Ernesto Galioto. Ele é ambientalista. Vamos mais objetivo, Nádia, vamos mais direto aí na tua Mas observação. aí o seguinte, pois é, então essas lagoas, eu tenho que explicar, né, porque é uma outra situação geográfica extremamente perigosa, que eu já venho falando há muito tempo, como tragédia anunciada, são várias lagoas, só que as pessoas, não é loteamento, é invasão, mas fizeram muitas casas na beirada das lagoas, entre as lagoas sobrou uma terrinha, está cheio de casa. O que está acontecendo e o que vai acontecer com uma chuvarada desse nível do Rio Grande do Sul? As casas já estão começando a cair. Avisa-se, fala-se, avisa-se e nada acontece. Porque a comunidade muito bom exemplo, Nádia. É isso aí. Não tem conhecimento, não tem previsão. É isso aí. Tá? Então, é um grande problema assim, de não técnicos, né? Inclusive, vários técnicos, geógrafos já foram no local, com soluções, inclusive para plantar ali na beirada, mas ninguém faz, pelo contrário, ainda jogam esgoto ali. Olha, uma loucura. Então... o que a gente tem que fazer? Existe um médico que foi levado para Vietnã, e ele foi trabalhar lá e foi trabalhar desnutrição, né, no Vietnã. E ele fez um trabalho exatamente isso com o Guilherme Gomes. Eu queria até que o Guilherme abrisse a câmera. Ele fala uma coisa muito importante. A cultura ou pertencimento da comunidade é muito difícil de modificar de uma hora para outra, leva tempo. Precisamos ouvir e mostrar soluções
baseadas na cultura daquela comunidade. O que aconteceu? No processo de desnutrição dele, ele descobriu que algumas vilas, 1% das vilas do Vietnã, não tinha desnutrição. E ele foi lá e fez um trabalho técnico de nutricionista para ver o que esse povo come. E ele conseguiu ver que tinha lá uma erva, algumas coisas que eles comiam que tornava aquela comunidade muito mais sadia. E ele começou a fazer com que essa cultura dessa comunidade fosse ensinada para outras. E aí modificou o problema da desnutrição infantil no Vietnã inteiro. Então, o que nós somos? Primeiro, técnicos. Nós temos que ir lá falar o que pode ser feito entendendo a cultura local, com a materialidade, com a forma que aquele povo gosta, certo? Entender profundamente. Só que falar da melhor maneira e no melhor nível de segurança. É isso que a gente tem que fazer. Não mais que isso. Nós não vamos discutir a terra, nós vamos o pertencimento da terra, a questão comercial, se o governo foi culpado ou não. Nós temos que simplesmente termos a sensibilidade de ir lá e conversar com as pessoas para entender qual a cultura deles. Guilherme, fala um pouco disso, porque nós trabalhamos com etnógrafos. Etnógrafos trabalham com a cultura. Quando a gente trabalha um novo bairro, a gente vai e aprofunda um entendimento de como as pessoas vivem no local. E a partir daí a gente projeta. Então, Guilherme, adorei o que você falou. Fala um pouco dessa sua vivência nesse campo aí. Você é arquiteto, você é sociólogo, etnógrafo. Quem você é? Não, eu sou arquiteto, né? Mas eu já trabalhei na cidade, né? Não como urbanista, tá? Mas em secretaria, né? Que trabalhava com o urbano. Legal. Então, eu trabalhei uns 4, 5 anos, assim. Então, o que mais a gente fazia era estudar o comportamento das pessoas. É uma Legal. coisa do tipo assim, é uma coisa boba, mas era trânsito. Então, a gente cuidava Legal. tanto da parte de trânsito realmente de carros, né? Dos veículos e tal, tanto o que o pedestre iria fazer, para também não mudar, como eu falei, a cultura das pessoas. Aí uma coisa boba que nos fez pensar, tá? Do tipo, uma faixa de pedestre, é uma coisa boba, mas que faz uma diferença tão grande na cidade que a gente não poderia mudar tanto assim a cultura. Eu vou falar do tipo o que acontecia. Que cidade que você trabalhava, Guilherme? Só para Eu saber, você é do trabalho Rio? sim, sou do Rio de Janeiro, Maricá. Maricá, sei. Aham. Isso. O que acontece? Uma faixa de pedestre, tanto na esquina ou era um pouco mais afastada da esquina. O que estava acontecendo? Quando a gente colocava uma faixa de pedestre, coisa boba, afastada da esquina, as pessoas não passavam na faixa de pedestre. Não É adianta, o mais correto, né? não passavam. Mas isso a gente teria que outros mecanismos com o tempo para poder a gente fazer a cultura mudar. Legal. Mas foi o quê? Foi com o tempo. Quando a gente analisava que não tinha esse tempo para poder fazer, a gente chegava a fazer o quê? A gente chegava, achava uma solução dentro do nosso estudo, que a gente fazia o quê? Chegava um pouco a faixa para perto da esquina, aonde a gente sabia que não ia conseguir mudar A cultura deles. a cultura naquele momento. Legal. A gente fazia o quê? Outros mecanismos. A gente a gente poderia botar jardins, a gente estudava, né? Floreiras, Jardim. na esquina. Isso. Floreiras da esquina.
Isso. mas é com o tempo. A gente não podia chegar na Legal, cidade, Guilherme. uma cidade considerada pequena, né? Que agora que está começando a se desenvolver mais rapidamente, a gente não podia pegar e simplesmente jogar o que a gente queria. Era com o tempo, era com o tempo. Então, É um aí isso processo, é exato. um Isso processo. que a gente tem que entender, pessoal, é um processo. Essas pessoas não estão acostumadas a ouvir de urbanismo, as pessoas não sabem de paisagismo, eles nunca interagiram com arquiteto, entende? Isso aí, E é quando isso. nós, né, quando a gente chega numa comunidade dessa, como o cara que entende, vocês têm que morar assim, vocês têm que andar assim, pessoal, a gente não fica 5 minutos naquela comunidade, né? A gente não fica 5 minutos. Né, Guilherme? Um arquiteto começa lá a falar, ele não fica 5 minutos, porque ele diz qual é a de vocês. Né, que eu contei o caso semana passada, até me emocionei, de um workshop que a gente fez lá em Duque de Caxias e Campos Elíseos, e o pessoal chegou, quando eu falei, vamos criar aqui um workshop para discutir os 30 anos, eles disseram, mas daqui a 2 semanas vai alagar todo o nosso bairro aqui. Quem que vai querer discutir com você? Que coisa, né? Isso aí não tem nada a ver. E eu disse, então vamos resolver o problema da enchente agora. E naquele momento a gente fez o encaminhamento para a enchente e dizer, opa, esse cara é louco, esse cara é maluco. Vamos ouvir ele que faz sentido, né? Então a gente criou uma comissão lá para fazer o aviso da comunidade via mensagem, né? Não tinha dinheiro para sirene, né? Tinha uma pessoa da Defesa Civil. Vamos falar com as áreas lá de drenagem e coisa, vamos ver quem é da prefeitura, quem é do governo. Marcamos naquele momento, a gente conseguiu marcar, né? Que eu não sei o nome da. Como é que é o nome da empresa de esgoto e água? Esgoto é o que foi privatizado agora? É São Paulo ou qual é Não, o do Rio, do Rio. do Rio? É porque aqui na verdade Aí acho que é outra. a GEA, a GEA. Ah, tá, não é isso. Acho que é a Mas a gente GEA. falou, e Águas do com Rio. essas soluções, o que ele diz? Ah, ele realmente vai em cima da solução. Ah, entendi o que ele faz. Então vamos lá, ele faz soluções daquilo que a gente quer. Ah, ok. Então ele vai ser aceito na nossa comunidade. Pronto. Entende? É isso que nós temos que fazer. A gente tem que ouvir o que eles querem, porque nem sempre o que a gente quer e a gente acredita que é o melhor é o que eles querem. Quando a gente entender isso e tiver humildade de dizer assim, ó, vamos sentar aqui, vamos conversar, eles vão abrir todo o coração para a gente. E a gente vai dizer, faz desse jeito é bom, faz desse jeito também é bom. Vocês querem ir para esse lado? Vamos ver o que a gente faz. Só que vocês vão ser atropelados se vocês continuarem ainda indo né, por esse local. Nós temos que afastar para dar tempo do carro ver vocês atravessando a rua. Então, não dá para fazer, põe a floreira, então. Vamos fazer lindo uma floreira na esquina. Mas em último caso, né, Guilherme? Em último caso, porque vai ter gente que vai querer subir na floreira ainda, vai passar na floreira e vai atravessar na esquina. E a gente tem que entender o brasileiro, Mariela ri, mas o brasileiro é assim. Ele é teimoso, mesmo sofrendo todos os anos, mesmo a casa quebrando todos os anos, ele vai ficar lá no morro, porque é mais fácil de ele ir trabalhar. É por umas decisões muito simples. É porque é mais perto, é porque ele mora naquele morro. Tem assalto, tem briga, tem tiro. Mas eu trabalho ali, eu trabalho em Copacabana, por isso eu moro aqui. Não é, Guilherme? São coisas muito lógicas, mas a gente tem que ouvir eles. Agora dizer, é ruim, os seus filhos vão levar um tiro. Mas eu trabalho aqui, eu vou na praia aí, eu consigo estar mais tranquilo. E isso a gente tem que fazer e respeitar. Quando a gente ouve isso, a gente diz, vamos fazer tudo para vocês ficarem aqui. A nossa função é fazer aquilo que eles querem e que socialmente, em termos de cultura, vai ser o melhor para aquela comunidade. Quando a gente entender isso, que é difícil conversar com a comunidade, tem suas técnicas, conversar com a comunidade, mas a gente vai ver que tem tanta inteligência popular lá daquele povo que a gente vai realmente, mais do que doar e achar que a gente está lá para doar, a gente vai aprender com eles. Eu juro. Sim, sim, é verdade. A gente aprende. É isso aí. Porque a cidade é muito complexa, né? Você É lidar com muito. cidade realmente
É um desafio, né? É um desafio, é lindo. E não existe o certo e Verdade, errado. Não existe o verdade. certo e errado. Existe o que a população vai querer. É a maioria. Ve- E mesmo assim eles vão brigar. E mesmo assim Isso vai ter mesmo. contra, vai ter um cara que vai lá, não é assim, eu entendo. E aí, tá, você entende, mas o povo quer ir para lá, Pel. Então vamos ver como é que a gente faz o povo para lá. Aí eles vão ser atropelados, mas eles querem ir para lá, entende? E essas técnicas, elas surgiram, existem muitos. Você sabe como são feitos as ciclovias que foram feitas em Copacabana, Ipanema, então, foi feito por um holandês maluco, eu conheci ele. O cara, ele pega a comunidade lá, vamos andar de bicicleta, vamos ver onde tem. E aí eles começam a ver todos os maiores trechos onde as pessoas andam de bicicleta. E nesses trechos eles colocam a ciclovia. E eles analisam esquina por esquina, qual esquina é mais perigosa. É uma mente de ciclista. Então, como é que faz? O arquiteto tecnocrata lá no ar-condicionado ou um bando de ciclista que utiliza aqueles locais, que é atropelado quase todos os dias, dizer, olha, como é que a gente anda aqui aqui em Copacabana, aqui em Ipanema. E desse jeito eles fizeram. Fantástico trabalho. Humildade de ouvir o pessoal, o usuário. E aí eles conseguem fazer o melhor. E é muito bonito esse processo, que é um processo de escuta, né? E a inteligência popular é fantástica, né? Mesmo contrariando algumas normas técnicas, a gente aprende muito com eles. Então, esse ensinamento aqui, ó, é fantástico, tá? Esses exemplos aqui, agradeço aí a essa discussão. Foi muito bom, Josi, você colocar Nádia, Rosemary, Terezinha e Guilherme nesse final aqui, porque a gente tem que ter a humildade de ir lá ouvir, registrar o que eles querem e dizer, governo, comunidade, ó, do workshop e das pessoas que participaram, essas são as ideias. Agora discutam com a sociedade mais ampla o que faz sentido e o que não faz sentido. Aí a gente se retira. Não é mais nosso trabalho. Nosso trabalho é ouvir e desenhar. Tá claro? Faz sentido, Guilherme, a gente fazer esse trabalho? Faz sim. Faz todo Então tá. sentido. Então, quero convidar você, Guilherme, a participar dia 8 com a gente aqui para ouvir a comunidade de Guaíba e poder a gente desenhar aquilo que eles querem dentro de tudo aquilo que vai sair de lá, mas iniciar o processo. Eles nunca foram ouvidos, como a Rose falou, eles nunca foram ouvidos. Eles nunca interagiram cara a cara com o arquiteto, nunca com o urbanista, nunca com o paisagista. Vamos dar essa oportunidade para eles saber o que nós fazemos, né? O que nós fazemos? E, nesse sentido, trazer as soluções, certo? E eu acho que esse é o trabalho da Charrete. Esse vai ser o trabalho que a gente vai deixar lá, nossa pequena colaboração, nossa gotinha de colaboração para aquela cidade. Diferença. O maior trunfo, uma gota de esperança. É isso que você falou. Esperança. É isso que a gente vai fazer. Tá? Porque sai caro fazer, é difícil, mas se a gente botar uma esperança e dizer, ó, pessoal, é para lá que vocês querem ir, vamos desenhar para lá, agora busquem, briguem, vão buscar financiamento, vão buscar dinheiro, porque é isso que é o segundo round, é buscar recursos. Lá em Campos Elíseos, eles usam o nosso material para ir buscar. Ó, esse ano nós vamos lutar com isso, esse ano com isso, e eles têm lá, agora eles têm uma ferramenta para ir buscar alguma coisa. Tá certo, pessoal? Então vamos dar essa esperança para eles. Então, nessa esperança, abra suas câmeras e abra os seus microfones e vamos dar uma boa noite e até amanhã para que a gente continue nessa discussão fantástica. Obrigado por essa oportunidade de estar com vocês, de fazer diferença numa situação como essa que está acontecendo, tão triste, mas que vai dar muito, muito resultado se a gente colocar o nosso coração. Vamos Boa lá, noite, pessoal. pessoal. Bom feriado. Boa Até noite. amanhã. Amanhã. Vocês Até amanhã mesmo amanhã. bate horário, Até vamos estar amanhã. aqui Amanhã. discutindo Boa noite, e até dia Terezinha. 8 a gente vai ter preparado aí para colocar
toda a nossa técnica aí para a população. Obrigado, pessoal, e até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, Beijo. tchau. Bem-vinda, Tchau, Emanuele. Terezinha. Bem-vinda, Oi, Thaís, tchau. Cris, Tchau, Rosemary. Tchau. Guilherme, Tchau, adorei Nath. ver você Marina. aqui, meu xará. Rosemary, Gostei Josi, bem do gostei que o Guilherme falou. da sua discussão. Isso aí, Mariela, bacana, Nádia, a Ruth está aqui. Vamos embora. E amanhã a gente está junto aqui no mesmo bate-canal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.